a riscos para direitos fundamentais, a partir da utilização de sistemas dotados de inteligência artificial, irem partir do direito positivo da União Europeia, mas também propositadamente vou incidir em alguns pontos nos quais a lei brasileira, que espero que afinal, mesmo sem sanções administrativas, entre em vigor em agosto, esperemos, pelo menos tenhamos esperança, em pontos nos quais a LGPD, por opção do legislador brasileiro, aliás, uma opção, posso apontar, eventualmente criticar, mas é perfeitamente legítimo, afasta do que seria este modelo, pelo menos modelo afirmado. Bom, dizer uma afirmação direta para o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, assumidamente, estamos diante de uma ferramenta no sentido de funcionalizar a tecnologia às necessidades do homem, nunca o inverso. Aliás, pensarmos na própria lógica do direito constitucional europeu, sobretudo depois do Tratado de Maastricht de 1992, reforçando progressivamente com Amsterdã em 97, depois com Nice, e depois terminando, pelo menos de momento, com o Tratado de Lisboa de 2007, depois entrou em vigor em 2009, após as ratificações necessárias. Temos que os direitos fundamentais, as liberdades fundamentais, passaram a ser o núcleo da integração. Sendo que a integração europeia hoje é mais política do que económica. Num contexto de sociedade da informação, de sociedade em rede, entendeu-se finalmente que estas matérias teriam de ser integradas na Constituição. Já agora, de passagem, eu sei que existem PLs no Congresso Brasileiro também no sentido de acrescentar a proteção de dados relativamente à privacidade no artigo 5º. Ponto mais, pelo menos mais um inciso. Isto foi feito hoje. Temos no Tratado o funcionamento da União Europeia, na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e no próprio Tratado da União. Aliás, este é o tripé da constitucionalização da União, que faz também um outro aspecto. Faz uma recepção, isto é importante ter que ser dito, no artigo 6º, para além de colocar os dois tratados e a Carta dos Direitos Fundamentais no mesmo nível formal e de vinculabilidade formal, abre à Convenção Europeia dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais. E no Brasil usam mais a terminologia Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Ora, o que é que temos, e isso também resultou de um trabalho longo da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, foi receber o conteúdo da Convenção e também da jurisprudência do que aí designam por Corte Europeia dos Direitos Humanos. Que é preciso manter essas referências sempre presentes. Para estudantes, isso quer dizer que há duas organizações diferentes: o Conselho da Europa, no qual se insere a Convenção Europeia de Direitos Humanos e o Tribunal Europeu, e a Corte Europeia dos Direitos Humanos, que é uma organização de cooperação política e cultural que remonta ao final dos anos 40,
corresponde à arquitetura que sucedeu à Segunda Guerra Mundial e que vai desde a Groenlândia até ao Mar de Bering, isto porque a Federação Russa também integra, como também os países ex-soviéticos até ao Cáucaso. Mas temos o Conselho da Europa e temos a União Europeia. Neste momento, todos os Estados-membros da União Europeia também o são do Conselho da Europa. A inversa, aliás, pelos exemplos que acabei de dar, não é verdadeira. Além disso, esta ideia de subordinação da tecnologia aos interesses humanos, tanto enquanto cidadãos quanto como consumidores, encontramos sobretudo desde 2014, nos vários instrumentos de políticas públicas da União Europeia. Políticas públicas no domínio da chamada economia dos dados. Isto leva-nos, podia estar aqui só não é só podia estar fazendo uma palestra do assunto, até já o fiz recentemente, inclusive para a Comissão de Direito Digital da OAB de Santa Catarina, da qual tenho o gosto e a honra de ser membro colaborador. Mas esta tónica da economia dos dados, do processamento dos dados, com inteligência artificial, foi crescendo, a relevância foi crescendo nos últimos anos, e chegamos a um pacote em finais de fevereiro deste ano, com um conjunto de instrumentos, duas comunicações da Comissão Europeia, comunicações ao Conselho, onde estão os governos, ao Parlamento, onde estão os representantes dos cidadãos, também ao Comitê das Regiões, seriam aí dos Estados, e ao Comitê Económico e Social Europeu. Para mostrar, porque essa é a função, uma das funções da Comissão Europeia enquanto executivo, órgão executivo, com estas duas comunicações, Estratégia Europeia para os Dados, construir um futuro digital da Europa, um relatório sobre estas implicações em matéria de segurança e responsabilidade. Aqui é, sobretudo, a responsabilidade civil decorrentes da inteligência artificial, internet das coisas e robótica, embora inteligência artificial e robótica sejam realidades que se interpenetram profundamente, e ainda esteve, até dia 14, em consulta pública, um livro branco sobre inteligência artificial. Como deveria vir a ser a nova geração de instrumentos legislativos e de políticas públicas da União Europeia para um aproveitamento da inteligência artificial. Um aproveitamento da inteligência artificial nesta ideia sempre de funcionalização aos interesses humanos com padrões também éticos de alto nível. Eu deixei aí nessa apresentação, até com algum ênfase, a ideia de que se a Europa está um passo atrás da China ou dos Estados Unidos em matéria de inteligência artificial, não quer mudar sacrificando os direitos das pessoas, mesmo que isso reduza a capacidade competitiva da Europa. A ideia é a mesma que ocorreu com o RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Uma bitola, um gabarito alto, pondo em primeiro lugar as pessoas. Daí também que tenhamos um ecossistema regulatório centrado
no RGPD, para esta matéria, que limita fortemente a utilização de inteligência artificial. O que também não é completamente novo. Aliás, andando um pouco para trás, o RGPD veio superar uma diretiva de 1995 que já tratava da matéria. Aliás, no que se refere à inteligência artificial, designadamente em matéria a propósito de decisões, nós já lá tínhamos o básico. Para além da transparência, do conhecimento por parte das pessoas, de os seus dados estarem sendo tratados por sistemas inteligentes, já constava o essencial. Embora seja hoje um essencial que não está garantido na LGPD brasileira, como o professor Walter seguramente indicará. Isto é, a possibilidade de a última palavra ser sempre humana, que é uma regra, talvez, sem exagero, a regra de ouro. Todo o sistema dotado de inteligência artificial seja um sistema de apoio à decisão, mas não um sistema de decisão. Dito ainda de outra maneira, que os humanos só estejamos sujeitos a decisões humanas. Não um humano estando impotente diante de uma máquina que decide e decide em última instância. Dizer também, e aí também se afasta um tanto do regime brasileiro, é que o RGPD aplica-se também a todo o setor público, incluindo setor público policial. A exclusão que encontramos é em matérias de política externa e de defesa. Sempre que estiver em causa segurança nacional, é possível, não é possível derrogar. No final falaremos um pouco disso. É que simplesmente sai fora do âmbito de aplicação. Bom, o que é que temos, em primeiro lugar, em termos transversais? Um sistema, uma disciplina que restringe o acesso a massas de dados. É que para identificar padrões, para a aprendizagem maquinal, para a aprendizagem profunda, é necessário ter dados, mesmo dados não estruturados, aliás, de preferência dados não estruturados, para os sistemas aprenderem. Daí que o principal seja manter os sistemas à míngua de dados, não dando demais, para não também aprender demais. Ora, se pensarmos nos princípios, e se a memória não me falha, na LGPD, os até são semelhantes, aliás, são muito semelhantes, e quem a ver está no artigo 5º, acho que penso que está no artigo 4º, os princípios relativos ao tratamento de dados pessoais. Sendo assim também, com projeções, nos direitos titulares dos dados e nos deveres dos responsáveis pelo tratamento. O que a LGPD brasileira designa por controladores. Então, o que é que temos? Limitação da finalidade, minimização dos dados. Que depois, esta ideia de limitação da finalidade vai articular com a licitude do tratamento. Os dados não podem ser tratados ou reutilizados para outros fins. Aliás, a reutilização dos dados é inerente até ao funcionamento da Big Data ou dos megadados, que a tradução oficial
europeia para a língua portuguesa. Também este direito à limitação do tratamento, da responsabilidade, neste sentido, expressamente até para a minimização do controlador e também da proteção desde a concepção e por omissão. Quer em português, quer em espanhol, e eu dei-me conta disso recentemente, numa aula palestra que lecionei para um mestrado no México. Temos o por defeito, quer dizer, isto é um anglicismo do by default em português, e usando aí no Brasil, melhor que aqui, teríamos por omissão. Também a limitação da conservação. Sim, a limitação da conservação. Os dados, à medida que deixam de ser estritamente necessários, devem ser apagados por iniciativa do controlador. Só assim não será, e com exigências técnicas, designadamente de cifragem e encriptação ou de pseudonimização, no tratamento para fins de arquivo de interesse público ou fins de investigação científica, ou completamente anonimizados para fins estatísticos, e depois funcionam, olhando do outro lado, o lado dos titulares dos direitos, no direito ao pagamento, de ser esquecido, e também no direito à portabilidade, na possibilidade de alguém, por exemplo, muda de operadora de celular e leva os seus dados. Leva os seus dados apagando na origem. Leva ou, como também aí o artigo 20 do RGPD prevê, que possa ser enviados diretamente de uma operadora para outra ou de uma seguradora para outra. Dá para dar exemplos muito comuns. Também temos o seguinte, que voltaremos a este ponto do artigo 35, que é a avaliação de impacto em proteção de dados. A avaliação de impacto é um instituto que foi criado e desenvolvido no âmbito do direito ambiental, no sentido de determinar com profundidade os riscos inerentes a um determinado tratamento do território, seria uma iniciativa de um empreendimento. Aqui são riscos perante determinados processos de tratamento de dados. Então, aliás, a ideia aqui de elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas naturais. Nós usamos aqui o termo pessoas singulares, mas aí usam ou pessoas físicas à italiana ou pessoas naturais a partir da common law. Bom, e aqui o que temos, quando se refere a certo tipo de tratamento, em particular, que utilize novas tecnologias, nestas novas tecnologias estão seguramente tecnologias de inteligência artificial. Aliás, isso é corroborado, é reforçado, quando no mesmo artigo é exemplificada a avaliação sistemática e completa dos aspectos pessoais relacionados com pessoas naturais. Aqui temos seguramente algoritmos de profiling, de perfilamento, que é que dizem no Brasil. Além disso, ainda que a propósito do âmbito territorial de aplicação, e também podem procurar aí umas coisas, têm de trabalhar sobre, aliás, quase todos eles têm algumas coisinhas mais ou menos publicadas, ou aulas dadas, neste caso, numa pós-graduação na Faculdade de Direito do Estado de Lisboa, sobre o âmbito territorial. Bom, quando nós chegamos dentro do artigo 3º do RGPD, a aplicação também a controladores não estabelecidos na União Europeia, o regulamento se aplicará perante o controle do comportamento de titulares dos dados e efetuado por responsável de tratamento não estabelecido. O que é que está aqui a propósito do controle do comportamento? É a chamada
Online Behavioral Advertising, publicidade comportamental em linha, que é também um ponto essencial de modelos de negócio, como a das redes sociais, a propósito de estabelecer perfis dos utilizadores conforme o que curtem ou não, ou dos comentários que fazem, ou até dos links que acessam. Que depois irá ser essa informação vendida para que a publicidade seja feita em termos de precisão capilar. Bom, problemas concretos mais específicos e também, como adiantei, se afastando um pouco ou um tanto da LGPD. O Regulamento Geral aplica-se só se aplica a tratamento de dados pessoais. Ou, quando não for viável perante massas de dados pessoais e não pessoais, também a dados não pessoais. Eu aí passei, permito o comentário, passei à professora Heloísa um texto meu já publicado em Itália, que está agora em publicação na Espanha, a propósito de dados do tratamento de dados não pessoais no contexto da agricultura inteligente. Bom, se aplica apenas o RGPD a dados pessoais, não se deverão aplicar a informações anónimas, e diz aí o considerando 26, informações que não digam respeito a uma pessoa natural, identificada ou identificável, nem a dados pessoais tornados de tal modo anónimos que o seu titular não seja ou já não possa ser identificado. Estamos perante dados, tanto dados anónimos como dados anonimizados. Eu estou pondo esta ênfase porque o tratamento técnico por excelência para o qual a LGPD brasileira aponta é a da anonimização. O regulamento não diz respeito ao tratamento dessas informações. Ponto. Porém, no outro regulamento, que indiquei no slide, mas não referi imediatamente, que é um regulamento de 2018 sobre um livre fluxo de dados não pessoais, dizendo que temos um regime muito estrito para os dados pessoais, mas um regime de liberdade, inclusive podendo esses dados ser objeto de negócios jurídicos para os dados não pessoais. Considerando do regulamento sobre o livre fluxo de dados não pessoais, e atenção, sobretudo, não aos colegas, mas a estudantes, que por razões que se prendem com a própria natureza da União Europeia e, designadamente, dos princípios das competências por atribuição e da subsidiariedade, cada instrumento legislativo da União é precedido por preâmbulos longos. Frequentemente os preâmbulos são mais longos que o próprio articulado, e nesses preâmbulos é explicado tudo o que é e o porquê. Mas, muitas vezes, quando não houve um consenso político para que determinadas posições constem do articulado, são referidas no preâmbulo. E os preâmbulos estruturam-se em considerandos, em inglês, se quiserem, recitals. Isto é importante porque não é por aquela discussão se os preâmbulos são vinculativos, não são vinculativos, que a doutrina, por vezes, gosta de se dedicar. Mas, em contexto, o Tribunal de Justiça da União Europeia, frequentemente, nos seus arestos, nos seus acórdãos, utiliza o preâmbulo, ou o preâmbulo do
instrumento legislativo em causa como auxiliar para a interpretação. E cita frequentemente o preâmbulo. Quer dizer, os preâmbulos são importantes. Ora, neste regulamento sobre o livre fluxo de dados, o que é que se diz? E tem muito a ver connosco. Internet das coisas, inteligência artificial, aprendizagem automática, machine learning, aprendizagem máquina, que representam grandes fontes de dados não pessoais. E depois acaba dizendo isto. Se os progressos tecnológicos permitirem transformar dados anonimizados em dados pessoais, o mesmo se aplicará a dados de raiz anónimos, devem ser tratados como dados pessoais e o regulamento geral de proteção de dados deve ser aplicado em conformidade. Não é nada que não se soubesse. Para além da doutrina, tanto da doutrina europeia quanto da doutrina norte-americana, e eu estou a pensar em Paul Ohm ou em Daniel Solove, pelo menos desde 2010, sabe-se que com ferramentas de inteligência artificial é relativamente simples personalizar dados anónimos ou repersonalizar dados anonimizados. E o grupo de trabalho do artigo 29, que hoje se designa por Comitê Europeu para a Proteção de Dados, é que, para além das autoridades reguladoras nacionais, existe este órgão, que é integrado pela Comissão Europeia, mais por um representante de cada reguladora, autoridade nacional reguladora em matéria de dados, que tem aprovado pareceres, orientações, diretrizes. Atenção que isto não são opiniões. Estou a dizer isto porque em inglês o parecer, o termo técnico correspondente, homólogo, é opinion, são a posição que os reguladores ou o conjunto de reguladores europeus toma. Logo, se entidades públicas ou privadas não seguirem essas orientações, o risco de se darem mal com sanções administrativas e também com sanções administrativas a serem aplicadas por regulador nacional e também arriscarem indenizações por via judicial é muito alto. Isso quer dizer que os Estados, os municípios, a União, os municípios, as empresas seguem estes pareceres, pelo menos à cautela. E pensar pareceres desde 2003 no que toca à reutilização de informações do setor público. Aliás, o Brasil também tem lei sobre esse acesso. A ideia é facultar informação do setor público às empresas para melhorar o respectivo desempenho. Isso vem dizer cuidado, Moscavete, porque se a anonimização não ficar bem feita, será relativamente fácil que essas organizações, e o risco maior será para as pessoas privadas, consigam saber quem são os administrados em causa. Mais recentemente, em 2014, o grupo de trabalho, num parecer sobre técnicas de anonimização, acentua a necessidade de serem usadas tecnologias suficientemente robustas para impedirem ou dificultarem ao máximo a desanonimização, ou eu prefiro dizer personalização ou repersonalização dos dados. Mais, ainda na última sexta-feira, eu proferi uma palestra, aula, para uma faculdade de Direito na Índia. Convidaram para ver questões de proteção de dados no contexto da pandemia. E, efetivamente,
o Comitê Europeu para a Proteção de Dados, a 21 de abril, a propósito dos apps de rastreio, de localização e rastreio, vem chamar muita atenção para a necessidade da questão da limitação da finalidade de minimização, limitação da conservação de apagamento, aliás, chegando até às chamadas sunset clauses, até levar até à desativação após pandemia, mas com a ideia clara de atenção à anonimização e aos meios de reverter a anonimização. Quer dizer, e qual é a consequência? E é uma consequência quase oposta à que acontece, ao que ocorre com a lei brasileira. É que para a lei europeia, jogando com os dois regulamentos, o regulamento de 2016 sobre dados pessoais e o 2018 sobre dados não pessoais, se a inteligência artificial permitir uma identificação, poderá ser uma identificação apenas potencial, porque a referência é a pessoa identificável, não é apenas a pessoa identificada. E poderia dizer também que o acórdão Breyer, um acórdão de outubro de 2016, ainda no âmbito da diretiva anterior, vem dizer isso. Aliás, pode ser identificação através do cruzamento de bases de dados, serão de aplicar os regimes constantes do RGPD. Quer dizer, cabem ao controlador todos os riscos que resultam do tratamento de dados anónimos ou anonimizados. Enquanto no Brasil, o que seriam riscos de desenvolvimento, que é uma matéria muito estudada, sobretudo pelo direito do consumidor, a propósito da responsabilidade objetiva do produtor e do distribuidores, ainda que em chave de responsabilidade solidária, enquanto que, pondo assim, a responsabilidade do desenvolvimento na União Europeia é quem utiliza esta nova tecnologia. No Brasil, a LGPD isenta de responsabilidade se tiverem sido aplicadas as tecnologias do momento e em termos até de razoabilidade. Depois temos mais questões, mais um par de questões. Reconhecimento facial. Atenção, aliás, estamos aqui perante dados biométricos que permitem, através de um algoritmo, identificar pessoas. Dados biométricos que se encaixam nas chamadas categorias especiais de dados. Aquilo que a diretiva antes se chamava de dados sensíveis e o LGPD brasileiro também. Temos aí aqui, neste ponto 14 do artigo 4º, a definição. Bom, e nós não estamos exatamente diante de videomonitoramento. É que, sendo dados biométricos, e olhando aqui também considerando do Regulamento Geral de Proteção de Dados, apenas são abrangidos esses dados quando forem processadas as imagens por meios técnicos específicos que permitam a identificação inequívoca ou a autenticação de uma pessoa natural, o que é feito através de algoritmos de inteligência artificial. Quer isto dizer que temos um regime mais leve se a identificação é feita por videomonitoramento com o operador humano, que trabalha com a sua memória, outra mais estrita quando é um sistema dotado de inteligência artificial que mantém em memória imagens e depois vai procurar a correspondência através de um sistema de pontos entre o rosto
de quem está vendo e um rosto que já consta do sistema. Aí é possível, dados, diz o considerante 51, e depois encaixa com o artigo 9.2, linhas A, G e I, isto, quer dizer, isto também é pensável em contexto privado, por exemplo, de acesso a prédios de instituições públicas ou de empresa, dizer que tais dados não devem ser objeto de tratamento, salvo se essa operação for autorizada em casos específicos. Aqueles estão no regulamento, ou, nomeadamente, ou para a lei dos Estados-membros, dá cumprimento à obrigação legal, exercício de funções de interesse público, ou por exercício de autoridade pública, está investido o responsável pelo tratamento. Ainda se ponha sempre, previamente, avaliações de impacto, como vimos antes. E, além disso, há direitos reforçados para os titulares, nomeadamente para, em alguns casos, se poderem opor. Nesta matéria, ainda a acrescentar que existem diretrizes recentes de julho de 2019, há menos de um ano, do Comitê Europeu para a Proteção de Dados. Diretrizes relativas ao tratamento de dados pessoais através de sistemas de videovigilância, e dizem videomonitoramento. Aqui estas diretrizes tratam ou enfrentam as duas questões, ou videomonitoramento com o operador humano, ou videomonitoramento através de identificação biométrica. Quase para o final, temos a questão dos perfis e das decisões automatizadas. Usando uma imagem comum a Portugal e ao Brasil, é aqui, sobretudo, que a porca torce o rabo. Dos perfis. Aliás, como o professor Walter certamente referirá, também a LGPD trata de perfis. O que eu ouvi dizer já recordando o início, é que esta matéria, nos termos do RGPD, também se aplica às entidades públicas. Também se aplica ao compartilhamento de dados entre entidades públicas. Nomeadamente, como aí a pensar no Brasil, compartilhamento de dados ao nível, no patamar da União. E aqui temos, neste ponto 4 do artigo 4º, por definição de perfis, qualquer forma de tratamento automatizado de dados pessoais que consiste em utilizar esses dados pessoais para avaliar certos aspectos pessoais de uma pessoa natural. E depois exemplifica. Nomeadamente comportamento, interesse, fiabilidade, comportamento, localização, deslocações. Bom, para além da previsão expressa da obrigatoriedade de serem feitas avaliações de impacto, temos aqui direitos reforçados de acesso à informação, existirem decisões automatizadas, também informação, o que os vários artigos que ele trata em vários contextos, informações úteis relativas à lógica subjacente, bem como a importância e consequências previstas de tal tratamento para o titular dos dados. Bom, dizer só duas coisas. Esta informação terá que ser facultada de forma concisa, transparente, inteligível e de fácil acesso, utilizando uma linguagem clara e simples. O que seguramente não se satisfaz com um acesso puro e simples ao algoritmo enquanto expressão matemática, inclusive, ou começando, por serem muito poucas as pessoas que consigam olhar para o algoritmo e entendê-lo. Ele seria o primeiro a não conseguir. O que estará aqui em causa, essencialmente, é explicar a lógica subjacente, que é o termo do artigo,
inclusive de uma maneira contrafactual. Me explico. Alguém vai num banco para pedir um crédito pessoal para comprar um carro. E os bancos o que fazem? Funcionário, gerente, bota no sistema os dados do cliente. E o sistema diz, não empreste. É preciso explicar qual é a razão de ser. Dizer assim, o senhor tem um salário de 5.000 reais por mês. E se a gente fazer um empréstimo em que o senhor passa a pagar 3.000 reais por mês ao banco, é demais para a sua possibilidade, portanto, provavelmente vai entrar em incumprimento. Bom, isso é um carro, o carro depois vai ter outras despesas, mesmo que o cliente não coma. E o que é que eles têm que dizer? Não é dizer só não, o sistema não deu, dizer, bom, com as características da sua família, se em vez de ter um salário de 5.000, tiver um salário de 10.000 ou de 7.000, dizer qual é o limiar para o empréstimo poder ter lugar. Esse sim é um direito. Além disso, temos, e eu aqui preferi transcrever, não tinha quase feito, transcrever uns bons excertos do artigo 22. Diz que o titular dos dados tem o direito de não ficar sujeito a nenhuma. Aliás, o legislador quis enfatizar, não é a decisões, é a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado. Mantendo o exemplo anterior, haveria de haver a possibilidade de aquele funcionário do banco ou o gerente poder passar por cima da decisão ou da conclusão do sistema informático. Por exemplo, dizendo que, olha, isto não dá, o risco de lhe emprestarmos o dinheiro é muito grande, mas nós sabemos que o senhor tem uma tia que também é nossa cliente, e se a sua tia assinar uma nota promissória pelo valor do empréstimo, nós emprestamos. Temos o humano atendendo a critérios adicionais a decidir. Quer dizer, não pode não ser aquele funcionário, mas poderem chamar o gerente e o gerente vir, chegar, olhar para a situação e decidir o gerente. Quais são exceções? For necessária para a celebração e execução de um contrato, ou for autorizada pelo direito da União do Estado-membro, ou for baseado no consentimento explícito. Ainda assim, continuamos com o artigo 22, existe o direito, pelo menos, de obter uma intervenção humana por parte do responsável e ainda atendendo que se tratando de categorias especiais de dados, porque o tratamento de dados pelo perfilamento pode ou não corresponder a categorias especiais de dados, a dados sensíveis, esse tratamento não poderá ocorrer salvo se o titular dos dados tiver dado o seu consentimento explícito ou se o tratamento for necessário por motivos de interesse público importante com base no direito da União ou do Estado-membro. E depois ainda acrescenta de ser proporcional ao objetivo visado, respeitar a essência do direito à proteção de dados pessoais e prever medidas adequadas e específicas que salvaguardem os direitos fundamentais e os interesses do titular dos dados. Aqui também temos uma intervenção
na altura do grupo de trabalho do artigo 29 e agora Comitê Europeu de Proteção de Dados. Orientações sobre as decisões individuais automatizadas e a definição de perfis. Finalmente, até que ponto são derrogáveis legislativamente estas normas que conferem direitos? Isto a partir da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, muito fortemente inspirado na Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Aliás, a redação é quase igual à do número 2 do artigo 8º. O Regulamento Geral habilita a União Europeia e os Estados-membros a limitar ou limitarem por via legislativa o alcance dessas obrigações, mas apenas desde que tal limitação respeita a essência dos direitos e liberdades fundamentais e constitua uma medida necessária e proporcionada numa sociedade democrática, ou seja, temos um nível ainda mais elevado de exigência, mas só para assegurar ou garantir, para não ser assim pleonástico, segurança do Estado, defesa militar, segurança pública, prevenção, investigação, detecção ou repressão de infrações penais ou execução de sanções penais. E ainda outros motivos importantes de interesse público geral da União dos Estados-membros. Entre esses estarão designadamente a saúde pública. E, finalmente, a defesa, o titular dos dados, defesa, no sentido de defesa judiciária, titular dos direitos e liberdades de outrem. Que fomos vendo, e acabamos até de ver aqui no artigo 22.4, a propósito das categorias especiais de dados, exigências que irão articular-se com esta. Finalmente, existe uma forte e consolidada jurisprudência neste domínio. Sobretudo quando são situações em que estamos diante de massas de dados suscetíveis de serem tratadas comprimindo direitos dos cidadãos. Isto desde o Acórdão Digital Rights Ireland, que aliás continua sendo a grande linha vermelha, no que toca ao setor público, o Acórdão Google Spain para o setor privado, isto é o acórdão muito conhecido a propósito do dito ao esquecimento, o Acórdão Schrems na transferência de dados da Europa para os Estados Unidos, o Acórdão Breyer sobre os cruzamentos de dados, o Acórdão Teletus Verdes que vem completar o Digital Rights Ireland, o Acórdão Peter Novak também cobre o âmbito dos dados pessoais e não esquecendo nunca, até pela recepção que é feita nos tratados, a jurisprudência da Corte Europeia dos Direitos Humanos. Aliás, o Tribunal Europeu da Justiça da União Europeia tem sido fortemente influenciado por este tribunal. Este está em Estrasburgo, o outro está relativamente perto, no Luxemburgo. Pensando designadamente no acórdão S e Marper contra o Reino Unido, esse tinha que ver com a conservação de registros de ADN para fins de investigação criminal por longos prazos, inclusive quando as pessoas a que se referiam não chegavam sequer a ser acusadas, já não me refiro a condenadas, ou o acórdão Zakharov contra a Federação Russa, este é mais recente, é 2015, tem que ver com o acesso a registros de telecomunicações pelos serviços de segurança do Estado. Bom, eu poderia continuar, mas creio que já me aturaram por muito tempo. Excessivamente tempo. Tempo excessivo. E eu certamente
estive abusando da vossa paciência.